Já pega o seu cafezinho, o seu chazinho, o seu matcha, a sua bebidinha conforto e vem pra esse bate-papo onde eu vou te contar como é ser uma escritora de fantasia no Brasil e como eu comecei nessa carreira. Oi, meu nome é Bianca Jung, eu sou autora de Veneno na Montanha e de Chamado do Abismo, ambos publicados pela Qualis Editora, e hoje eu posso dizer que o meu trabalho é escrever livros. É claro que eu também me divido com a profissão de criadora de conteúdo, produzindo conteúdo aqui pro canal do YouTube, na minha newsletter e também em alguns momentos no Instagram e no TikTok. Mas o meu foco e o meu grande trabalho é realmente escrever livros, é o que eu faço como prioridade. Inclusive, neste momento, eu tô escrevendo a minha terceira fantasia, essa que a gente ainda não pode falar muito sobre ela, afinal de contas, ela ainda não tem editora. Todas essas informações são importantes de serem guardadas em sigilo, porque quando a editora for comprar, é claro que ela vai querer ter os direitos sobre todas essas informações para ser um trabalho em grupo mesmo, né? Um trabalho coletivo que a gente pode depois ir divulgando aos poucos. Então, por esse motivo, eu não posso contar muita coisa sobre esse terceiro livro e a gente tá só chamando ele aqui entre amigos de Projeto nas Alturas. Então, se você me acompanhar aqui no YouTube, você vai me ver nesse processo de escrever esse terceiro livro e aos pouquinhos, conforme eu tiver novas atualizações, eu vou ir contando pra vocês sobre mais informações dessa fantasia que é totalmente diferente de Veneno na Montanha. Mas voltando ao assunto prioritário deste vídeo, que é falar sobre a minha carreira de escritora, como que eu comecei, como é ser uma escritora de fantasia no Brasil, todas essas dúvidas que vocês geralmente me questionam aqui nos comentários do canal do YouTube, deixam na caixinha de perguntas no Instagram e fazem perguntas vez ou outra até na DM do Instagram. Chegou a hora da gente começar a falar sobre isso, mas olha, eu já vou deixar aqui bem avisado que esse é um assunto que vai render vários e vários vídeos de bate-papo, então eu vou tentar começar a pavimentar aí o caminho que vai ser falar sobre a minha vida e sobre esse assunto no geral, tá? Também quero deixar claro que tudo o que eu for falar aqui está muito amarrado às minhas vivências e ao que eu passei, né? O que eu tive oportunidade, seja por sorte, seja por privilégio e seja também por trabalho duro para chegar até aqui. Então, com certeza você vai escutar histórias diferentes e visões diferentes a depender do escritor, tá? Então, eu acho que isso é importante pra gente começar esse assunto, tá? Essa foi a forma como eu comecei, como eu trilhei o meu caminho e como eu cheguei até aqui. Mas não leve a minha trajetória como única, tá? Existem milhares de outras trajetórias que você pode se inspirar e, quem sabe, seguir. Talvez você seja um aspirante a escritor, talvez você seja já um escritor, ou talvez você só tenha interesse sobre o assunto, mas não é nem escritor e nem aspirante a escritor, talvez você seja só um leitor. Bom, de qualquer forma, eu vou começar a contar pra você sobre como que eu comecei na carreira de escritora. Então, pra isso, a gente vai voltar lá atrás, tá bom? Eu tenho 29 anos, tá? Isso é bem importante pra dizer. Eu vou fazer 30 em outubro desse ano, dia 7 de outubro desse ano, vou fazer 30 anos. Então, aí já tenho uma bagagenzinha de tempo pra vocês poderem fazer a cronologia, tá? Quando eu tinha 12 anos, eu conheci o mundo dos livros de fantasia. Eu até falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, sobre como Crepúsculo foi um livro que me impactou muito como leitora. Foi um livro que me fez olhar pra literatura como algo completamente viciante e apaixonante. Os livros de fantasia mudaram a minha vida e também moldaram quem eu sou hoje. Eu não sou a Bianca Jung que vocês conhecem se não fosse todos os livros de fantasia que eu já li na minha vida, sabe? Inclusive, a minha terapeuta diz que eu costumo fantasiar muitas coisas na minha realidade porque os livros de fantasia são coisas que sempre me trouxeram muito conforto e aconchego. Então, eu busco na fantasia, até na vida real, lugares seguros, entende? Mas, enfim, terapeuta, não vamos jogar isso na minha cara agora, tá? A gente já entendeu. Então, quando eu tinha 12 anos, eu descobri que eu poderia ser leitora e que isso poderia ser uma coisa incrível na minha vida. Conforme eu fui lendo outros livros, eu fui me apaixonando e fui querendo cada vez mais ler outros títulos. Só que é claro que lá em 2007, 2008, não lembro agora quando que foi que eu tinha 12 anos, eu só conhecia livros de fantasia gringos. E pra mim, essa era a regra. Não existiam livros de fantasia contemporâneos que eram escritos por autores brasileiros. É claro que isso vem de uma questão muito complexa. A gente tinha autores de fantasia contemporâneos naquela época, mas a gente não tinha tantos autores assim publicados em editoras tradicionais, né? E segundo que a gente já tinha tão poucos leitores, a gente ainda tem tão poucos leitores que a gente acaba
consumindo aquilo que tem mais vazão, sabe? Aquilo que tem mais divulgação. E naquela época, os livros que estavam sendo mais divulgados para uma garota de 12, 13 anos que só queria ver o que estava todo mundo lendo eram esses livros de autores internacionais, né? A gente tinha a Veronica Roth, que era de fantasia, a gente tinha a Suzanne Collins com Jogos Vorazes, a Stephanie Meyer e por aí vai, né? Todas essas autoras que eu visualizava como vivendo o sonho de poder escrever fantasia. E aí, aos poucos, eu fui crescendo e amadurecendo, e com os meus 15 anos, eu conheci os livros da Cassandra Clare. E além de eu me apaixonar muito como leitora, eu também comecei a observar a escrita dela como algo inspirador para eu mesma querer escrever. Então eu sempre digo que os livros da Cassandra foram os livros que me fizeram querer ser a escritora que eu sou hoje, e eu tenho um fascínio absoluto pela Cassandra Clare. Eu acho que muito por causa disso, entende? Porque ela me mostrou que eu poderia ser uma escritora também. Só que aí a gente precisa entrar num assunto que eu acho que vem muito forte pra gente aqui no Brasil. Quantos pais da minha geração, tá, falavam pros seus filhos: o que você quer fazer quando crescer? Que tal você fazer engenharia? Que tal você fazer direito? Que tal você fazer medicina? Ou até, no meu caso, jornalismo, já que você é tão comunicativo e gosta tanto de ler livros. Era muito difícil, e eu acho que até hoje é um pouco difícil, você ver um pai falando para o seu filho que ele tem a possibilidade de ser escritor. Porque eu acho que poucos pais tinham ao seu redor pessoas que eram escritores e que viviam da escrita, né? E 2, de fato, é muito difícil viver da escrita. Se já é difícil hoje, imagina no passado. Então, não somente eu, mas eu acho que muitos da minha geração, né, com seus 30 anos hoje, nunca tiveram essa possibilidade, nunca viram a possibilidade de ser um escritor como uma profissão. Então eu fui para o caminho mais tradicional, que era começar a pensar em fazer jornalismo. E aí eu fui deixando essa ideia de um dia escrever algum livro de fantasia guardadinho como um sonho, que um dia, quem sabe, no futuro, quando eu já fosse muito estabilizada financeiramente, eu pudesse escrevê-lo. Abrindo parênteses, isso meio que acontece ainda hoje em dia. Muitas pessoas têm que ficar estabilizadas financeiramente para poder escrever seus livros, tá? Essa é uma realidade e eu não quero meio que falar que ela não existe, porque essa eu acho que é a maioria das realidades dos escritores do nosso país, né? Mas vamos voltar. Comecei a fazer jornalismo com meus 20 anos, fiquei ali dos meus 18 até os 20 fazendo cursinho pré-vestibular, tentando passar na Federal, e passei na Federal, e foi quando eu entrei na faculdade de jornalismo da UFSC. E ali começou a saga de me apaixonar pelo jornalismo, me apaixonar pela comunicação e tentar ver qual das áreas do jornalismo que eu ia querer focar, né? Então eu fui passando pelo jornalismo tradicional, que é o de TV, o de redação, depois eu fui para assessoria de imprensa, depois eu fui até inclusive para jornalismo de moda, documentário, jornalismo social. Eu fui para várias áreas ali de ficar testando e vendo se eu gostava ou não gostava. E eu digo que foi ao longo dos 4 anos ali do jornalismo que eu fui percebendo que eu poderia trabalhar com jornalismo e eu seria uma boa jornalista. Talvez eu até tivesse um sucesso na área, mas não era aquilo que fazia o meu coração bater forte, sabe? Que fazia eu olhar para aquilo como o amor da minha vida, a profissão dos meus sonhos. E aí foi quando os livros, a literatura de fantasia voltou pra minha vida, porque eu entrei num momento muito difícil da faculdade, que é os últimos anos, né, da faculdade. Você já tá esgotado, você já tá muito cansado, você não aguenta mais ler material acadêmico. E aí eu decidi pegar alguns livros de fantasia pra ficar um pouco mais longe desse meio do jornalismo, e foi quando a vontade de escrever fantasia voltou como um soco na minha cara e falou quase que gritando no meu rosto: você ama isso, é isso que você sente paixão absoluta, é o que faz você acordar todos os dias, é ter essa vontade de contar histórias, e principalmente histórias de fantasia. E foi aí que eu decidi que eu ia procurar uma disciplina de escrita criativa dentro da universidade que eu estudava, e eu precisava simplesmente de uma vaga nessa disciplina. Eu sempre fui uma pessoa muito focada nas coisas que eu queria alcançar no momento em que eu decidia que eu iria focar. Até hoje eu tenho esse sério problema, que é bater o martelo e falar: não, eu quero isso e eu vou fazer isso. Até chegar a essa conclusão, até bater esse martelo, são muitos e muitos lamentos, muitas e muitas indecisões, são muitas dúvidas e até
procrastinação. Talvez eu faça isso porque eu sei que no momento em que eu colocar o foco naquilo e decidir que eu quero fazer aquilo, dificilmente algo ou alguém vai conseguir me fazer desistir daquilo ou vai conseguir tirar o meu foco daquilo. Isso também acaba sendo um pouco que um defeito meu, porque eu meio que sumo da vida de todo mundo quando eu tô focada muito em alguma coisa. Eu acabo pecando muito na atenção com a minha família, com os meus amigos, comigo mesma, e é só depois que eu consigo alcançar aquilo que meio que a conta chega, e aí eu preciso correr atrás do prejuízo de ter ficado um pouco ausente nessas áreas da minha vida. Mas a gente tá aí trabalhando na terapia pra não cometer esses erros mais, tá? Mas foi assim com a disciplina de escrita criativa. Eu descobri que tinha uma disciplina de escrita criativa no cinema da mesma universidade que eu estudava jornalismo. Porém, a disciplina de escrita criativa, ela só era uma disciplina obrigatória para os alunos do cinema. E eu lembro que eu mandei uma mensagem via e-mail para o professor, né, implorando para que ele, por favor, cedesse aquela disciplina para que eu pudesse fazer ela como uma optativa do meu curso. Ele levou quase 2 meses para me responder, mas no fim ele me respondeu dizendo que ele poderia ceder sim uma vaga para mim, já que eu implorei, né? Ele não falou isso no e-mail, mas eu imagino que tenha sido isso, já que eu implorei muito. E eu comecei aquela disciplina então por 6 meses, né, o semestre inteiro, fazendo uma disciplina de escrita criativa totalmente ficcional, totalmente diferente do jornalismo, onde a cada semana eu escreveria um conto diferente, de um gênero diferente, envolvendo alguma ferramenta da escrita criativa. E gente, sério, essa foi a virada de chave para eu decidir que eu queria, com toda certeza, fazer aquilo pelo resto da minha vida. Fosse sendo escritora, fosse sendo professora de escrita criativa, estudando sobre escrita criativa e quem sabe ingressando no meio acadêmico, eu queria viver isso. Eu queria aprender cada vez mais sobre como seria contar histórias. E eu me apaixonei completamente não apenas pelo meu processo de talvez escrever livros, mas também pelo processo de outras pessoas, de talvez ajudar elas a construir as próprias histórias delas. Eu simplesmente me apaixonei por esse mundo da ficção, sabe? E principalmente da ficção literária, né? Da ficção de livros. Isso foi em 2018. Eu só fui lançar O Veneno na Montanha em 2022. Eu tive aí bons 4 anos pra planejar e pensar muito nessa história. E eu acho que foi por isso que eu consegui escrever ela tão rápido. E agora vem um momento importante aqui que eu acho que vocês podem pegar muito de inspiração na minha trajetória, que é começar a pesquisar o máximo sobre o mercado. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a pesquisar todas as editoras, quais eram os autores tradicionais publicados por elas, brasileiros. Eu comecei a pesquisar quais eram os tipos de livros que elas publicavam, comecei a procurar quem eram os editores delas, comecei a seguir autores, comecei a também acompanhar editores, e foi assim que eu comecei a tentar entender mais sobre como que funcionava o mercado. Afinal de contas, gente, qualquer área que você vai hoje em dia querer ingressar, seja, sei lá, fazendo odontologia, fazendo biologia, fazendo, sei lá, química, você precisa entender minimamente sobre como que funciona aquele mercado, né? Inclusive, a gente já vai aprendendo isso muito na faculdade. E como eu ainda não tinha feito nenhuma faculdade de escrita criativa para trazer para mim essas respostas já mastigadas, eu comecei realmente a tentar entender como seria o mercado que eu queria ingressar. Se existia a possibilidade ou não de eu trabalhar com isso. Afinal de contas, eu nunca tinha ouvido falar sobre a possibilidade de realmente ser escritor no Brasil hoje em dia e ganhar dinheiro com isso. E foi aí que eu comecei a entender que realmente não era impossível ser escritor no Brasil, mas é um pouco difícil. Eu não quero jogar um balde de água fria no seu sonho, afinal de contas, ele é o meu sonho também. E você indo já com essa mentalidade um pouco mais firme de que é uma profissão que vai te custar muitas coisas na sua vida, você não vai se colocar num lugar tão alto de expectativa e depois despencar e se decepcionar. Isso aconteceu um pouco comigo, eu confesso, porque mesmo que eu estudasse muito sobre o mercado, foi difícil eu desgarrar as minhas referências de o que é ser um escritor, já que eu tinha isso aqui baseado em escritoras norte-americanas, como a Cassandra Clare, como a Tahereh Mafi, como, sei lá, a Victoria Aveyard, que são autoras que eu sempre acompanhei, que eu vi elas lançando o seu primeiro livro e deslanchando e tendo uma carreira ali em 2 anos e vendendo horrores para vários países do mundo. E aí você acaba se frustrando porque a sua experiência definitivamente não vai ser como a de uma autora norte-americana. São 2 mercados muito diferentes. O mercado norte-americano, ele é gigantesco. Ele é, assim, de um tamanho talvez 7 vezes maior do que o Brasil.
Eu não sei, mas ele é muito, muito, muito maior. E não apenas é um mercado muito maior, como a forma como os norte-americanos olham para a literatura é muito diferente da forma como os brasileiros olham para a literatura. Isso vem, é claro, já lá das nossas raízes, da forma como a gente foi criado, sabe? A forma como a gente foi povoado. Não baseie de forma alguma a sua visão do que é ser um escritor, principalmente um escritor de fantasia, com essas referências gringas que a gente tem e que a gente acaba consumindo e a gente acaba acompanhando e vê na vida deles um referencial de futuro sendo escritor. No Brasil, a realidade ela é muito diferente e nós temos vários casos de autores que podem viver só da escrita, sim, no nosso país, mas eles são autores que por algum motivo conseguiram furar a bolha e por isso conseguiram vender tanto que hoje podem pagar as suas contas. A maioria dos nossos autores aqui no Brasil hoje, eles precisam fazer uma jornada dupla. Precisam trabalhar em um emprego CLT, provavelmente de segunda a sexta-feira, e no final do dia, ou no início do dia, ou no final de semana, ele vai tirar um tempinho pra escrever. Já é difícil escrever, já é muito cansativo você colocar uma história no mundo. Você ter que fazer isso no seu tempo extra é 3 vezes mais difícil. Mas eu quis falar sobre isso para vocês também entenderem sobre como que é hoje você ser um autor aqui no país, tá? E, como eu falei, eu tô só raspando inicialmente esse assunto, essas informações são bem assim, superficiais ainda. A gente tem muito assunto que a gente pode se aprofundar e debater e falar mais e pensar e repensar, mas nesse momento eu tô trazendo uma superfície aí pra gente tentar ficar alinhado um pouco sobre esse assunto, beleza? Mas então, Bianca, se você descobriu que era tão difícil ser autor no Brasil, por que você continuou? Porque eu amo isso. Como eu pude seguir um caminho onde eu comecei a criar conteúdo em 2020 sobre literatura e eu comecei a trilhar esse caminho de, quem sabe, em 2022, escrever o meu livro e trazer ele ao mundo, eu decidi que eu iria dar tudo de mim para tentar continuar nesse caminho que era dos livros. E foi aí que, após terminar minha faculdade em 2021, gente, a câmera meio que superaqueceu e parou de gravar, então se o ângulo tiver diferente, vocês já sabem que eu tô retomando aqui a gravação, mas bora lá. Foi aí que em 2021, depois de ter terminado a faculdade, eu decidi que era a hora de escrever o meu primeiro livro. E aqui vem um processo importante para vocês entenderem como que eu escrevi o meu primeiro livro. Gente, eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. Como eu já tinha começado a pesquisar muito sobre o mercado, eu descobri que existia uma coisa chamada mentoria, que nada mais era do que um profissional que já sabe como escrever um livro, que já tem uma graduação na área, que já tem anos de experiência ou algo do tipo. Ele dispõe desse conhecimento dele para ajudar você a escrever o seu livro, a aprender mais sobre a escrita mesmo. E eu conheci o trabalho da Laís Napoli, que na época não era uma pessoa que eu conhecia muito bem. Eu já tinha trabalhado com ela fazendo uma publicidade. Eu contratei a Laís Napoli para ser minha mentora do meu primeiro livro. Eu já sabia tudo o que eu queria colocar no papel, mas eu não sabia muito bem como. E a gente conseguiu terminar a primeira versão de O Veneno na Montanha aí em 3 meses, se eu não me engano. E eu comecei no processo de revisar e tudo mais o livro para poder entregar para a editora. Inclusive eu não falei muito bem aí como que foi que eu consegui o meu primeiro contrato de publicação tradicional, né? Então eu vou voltar rapidinho, tá? Antes de começar a escrever o livro, eu já tinha o contrato de publicação tradicional com a Qualis. Quando eu descobri que a Qualis estava fazendo um concurso em 2020 para lançar contos de fantasia numa antologia e que futuramente algum desses contos poderia virar um livro, eu enviei um conto da Kalina que eu já tava rascunhando pra essa antologia e eu passei, né? Meu conto fez parte dessa antologia e aí a Qualis, né? A Simone Fraga, que é a editora-chefe, conhecendo o meu trabalho nas redes sociais, me conhecendo também aqui de Florianópolis, porque a Qualis é aqui de Floripa, a Simone fez essa proposta então de eu publicar O Veneno na Montanha com eles e foi aí que eu consegui o meu primeiro contrato. Em 2022 a gente lançou O Veneno na Montanha na Bienal do Livro de São Paulo e foi um sucesso. Foi o segundo livro mais vendido da Qualis lá na Bienal e pula para 2024, O Veneno na Montanha continuou sendo o livro mais vendido da editora, mesmo 2 anos depois, e O Chamado do Abismo, que foi lançado em 2024, foi o segundo livro mais vendido, só perdeu pro Veneno na Montanha. Eu acho que o que eu poderia dizer para vocês é que a carreira de um autor no Brasil, ela é muito de
a longo prazo. Você não pode achar que as coisas vão acontecer em 1, 2 anos. Elas levam muitos anos. E você tem que construir realmente a sua carreira um tijolinho atrás do outro. Eu tô nesse processo, né? A cada livro que eu escrevo, a cada conteúdo que eu produzo, a cada contato que eu faço, a cada ano que se passa, é um tijolinho após o outro dessa carreira que eu espero que possa se solidificar e se consolidar cada vez mais. E eu também tenho a sorte de ter uma família que me apoia, um parceiro maravilhoso que me apoia, que sonha junto comigo. E claro, eu tenho os melhores leitores desse mundo que me apoiam muito e que desejam ardentemente que eu continue contando histórias. Então, por todas essas pessoas é que eu continuo escrevendo, sabe? E hoje eu posso dizer que eu sou escritora por causa disso, sabe? Por causa de todas essas pessoas que me ajudam e me apoiam e porque eu tenho a possibilidade de continuar tentando fazer com que o meu sonho aconteça e dê certo. Eu acho que esse vídeo já tá enorme, então eu vou ter que parar por aqui, tá bom? Eu com certeza tenho muito mais pra falar, inclusive sobre vários tópicos que eu falei nesse vídeo aqui. Eu acho que eu posso me aprofundar mais neles. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu até o final. Eu espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho a tirar um pouco da sua curiosidade e dúvidas, tá bom? E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo, tá bom? Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau!